mais uma vez, mais um sábado de palestra, mais um companheiro do movimento espírita da cidade de São Carlos. Hoje nós vamos receber um companheiro da Associação Espírita Francisco de Assis, Roberto Bittencourt, que vai ter o prazer de falar sobre o grande espírita Eurípides Barçanufo. Ele é apresentador também do programa Momento Espírita da Rádio Pública, aos domingos, né? Antes, porém, vamos fazer a oração e fazer a leitura do Evangelho. Vamos pedir a Jesus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que ilumine esse trabalho na noite de hoje, que fortaleça cada um dos participantes, fortaleça cada um dos presentes, e também a equipe espiritual possa trazer junto a esse trabalho as entidades necessitadas, que também aqui serão orientadas e esclarecidas. Vamos pedir proteção ao nosso palestrante, que ele possa emitir muita luz, muita força, muito esclarecimento, muita paz na noite de hoje. Que Jesus abençoe a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor e justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois serão saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós, que rides agora, porque gemereis e chorareis. Do Livro dos Espíritos, a questão sobre o egoísmo. Pergunta 913. Pergunta: entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Resposta: já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Vós os combatereis inutilmente e não conseguireis arrancá-lo enquanto não tiveres atacado o mal pela raiz, enquanto não tiveres destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que deseja se aproximar, já nessa vida da perfeição moral, deve arrancar do seu coração todo sentimento de egoísmo, por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Fique à vontade, Roberto. Bem, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos, nesses estudos que nós vamos empreender juntos, termos os nossos corações receptivos à semente do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e que possamos ter as nossas mentes cristalinas, atentas ao Evangelho do Mestre Jesus. Quando nós somos convidados a falar sobre Eurípides Barçanufo e começamos a, digamos assim, meditar sobre a vida de Eurípides Barçanufo, nós ocorreu o seguinte pensamento: por que deveríamos nós procurar saber da vida de alguém que viveu há mais de 100 anos atrás? Aliás, Eurípides Barçanufo, ele desencarnou em 1918, esse ano vai fazer 100 anos que ele desencarnou. Então, na condição de espíritas,
como se eu estivesse respondendo a mim mesmo, ou como se um espírito amigo, para quem nós sempre pedimos ajuda, estivesse nos intuindo nesse sentido. A resposta veio que nós, além de considerarmos que a doutrina espírita nos convida a ver, entender e buscar Jesus como modelo e guia, conforme está na resposta 625 do Livro dos Espíritos, e é isso mesmo, quando Kardec pergunta a espiritualidade, quem? Nosso guia e modelo. E tem a resposta 625, a pergunta 625 é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Então, pensaríamos assim eventualmente. Se ele é modelo e guia, eu leio o Evangelho, eu estudo o Evangelho, eu ouço palestras sobre o Evangelho, não preciso procurar em outros, porque o guia e modelo é Jesus. Porém, aí nos vem o entendimento de que a bondade divina, muito além de nos permitir, nos abençoar com a vinda do próprio governador espiritual desse planeta há 2000 anos atrás, que deixou uma sublime lição de exemplo e vida, ensinando-nos o amor e vivenciando o amor, nós temos sido presenteados pela bondade divina e pelo próprio Jesus, que é governador espiritual do planeta, com o envio de muitos espíritos para servirem de referência para nós. Dentre eles, poderíamos considerar vários ao longo da história da humanidade, em todos os pontos da Terra, em todas as culturas religiosas. E assim é que todos no planeta Terra ficam sabendo das lições de Jesus, tomam conhecimento, mesmo que com outra linguagem. Do contrário, os orientais, que têm referências em Buda, Confúcio e outros mais, não teriam acesso à mensagem de Jesus? Claro que tem, com outra linguagem, mas o convite é o mesmo, o ensinamento é o mesmo, a pauta é o amor. Ao longo da história, Francisco de Assis, que renasceu e esteve no seio da Igreja Católica, e na condição de espíritas, poderíamos lembrar do próprio Allan Kardec, o missionário do Consolador Prometido, aqui no Brasil, Chico Xavier, e nós diríamos que devemos estudar e pensar, meditar, refletir sobre a vida e obra de Eurípides Barçanufo, porque se tivesse a seu tempo a mesma possibilidade de que seus ensinamentos, seus atos, suas palavras, suas curas derramasse sobre todo o planeta, como aconteceu com Chico Xavier, contemporâneo nosso, que encontrou a situação de globalização, porque os livros de Chico Xavier e a vida de Chico Xavier verteu para todos os pontos do planeta em muitas línguas. Mas Eurípides Barçanufo, com certeza, foi. Se Chico Xavier é o apóstolo da humildade e o maior médium na história do espiritismo que pisou o planeta, Eurípides Barçanufo é cognominado, não por mero acaso, o apóstolo da caridade. O exemplo maior. E teve uma trajetória física curtíssima. Então, vamos ao que ele fez, para que nós tenhamos noção e nos aprofundemos no entendimento da necessidade de entender na condição de espíritas Eurípides Barçanufo como uma das grandes referências. Nasceu em maio de 1880 e desencarnou, como dissemos, em 1918, está fazendo 100 anos. Portanto, teve apenas 38 anos na roupagem física. Ele nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Seus pais, Mojico e Meca, apelidos, né? Os nomes eram compridos. E é complicado a gente fazer o estudo bibliográfico, não é? Ou melhor dizendo, biográfico, porque é uma biografia. E se nós formos nos atermos aos detalhes de números, nomes e datas, não é?
fica complicado para nós assimilarmos. Então fica mais simples assim. Terceiro filho entre 15 irmãos. Mojico e Meca tiveram 15 filhos. Sabe lá o que é ter 15 filhos? Hoje, muitas vezes, ficamos um tanto quanto contrariados. Nós que temos 4 filhos, 15 teve o pai, o Eurípides, nós temos 4 filhos. E com exceção de um dos filhos, uma filha, que tem por sua vez 3 filhos, os outros 3 filhos têm apenas um filho cada um. E não apenas nossos filhos, como muitos daqueles que nós conhecemos na faixa etária de constituírem família, terem filhos, dizem assim, nossa, que loucura, 4 filhos, olha, hoje não daria. Para criar um só é tão difícil, imagina se hoje daria para criar 2, 3, 4 filhos. E a gente fica contrariado, sabe por quê? Não foi fácil também não. Parece que hoje é difícil, e antigamente não. Algumas décadas atrás, não. Então, se nós, com 4 filhos, consideramos que houveram dificuldades, imaginemos quem tem 15 filhos. E Eurípides foi o terceiro dos filhos. E na época em que Eurípides nasceu, a família, seu pai, sua mãe, e mais os 2 irmãos que já estavam na face da terra, lutavam com dificuldades econômicas. A vida era muito difícil, de tal forma que aos 6 anos de idade, nós vamos encontrar Eurípides na seguinte situação. Menino bondoso e inteligente, começou a trabalhar. É outro detalhe que deve nos chamar a atenção. Porque, lamentavelmente, não vamos fazer apologia aqui do trabalho, não, porque há os defensores, né, dessa faixa etária ou aquela melhor ou mais adequada para se começar a trabalhar. Mas pela experiência que nós tivemos, né, uma geração que começava pelo menos aos 12, 13 anos, 14, alguns com 8, com 9, com 10 a trabalhar, a gente sabe que não fez mal. Muito pelo contrário. Ajudou para que amadurecêssemos. E hoje em dia a lei diz que só pode começar a trabalhar o menor a partir dos 16 anos de idade. 14 na condição de menor aprendiz. E é lamentável isso, porque muitas vezes, por conta de não começar a trabalhar e ter a cabeça ociosa, e nós aprendemos que cabeça vazia é oficina do diabo, o jargão é velho, é antigo, é popular, mas é muito apropriado. Então, muitas vezes, nós encontramos uma garotada de 16, de 15, de 14 anos, de 13 anos, lamentavelmente, enveredando pelo terreno da ociosidade e a seguir daí resvalando, muitas vezes, para o terreno da criminalidade. Não é que todo menor que não começa a trabalhar vai se tornar um criminoso. Mas, ou então, com esse problema todo hoje, que gera tecnologia, que vem para o nosso bem, não é? Mas se mal utilizada, 24 horas por dia, ou todo o tempo que estiver acordado, nas redes sociais, com o celular na mão, com o computador, e nem sempre navegando por boas águas, em termos de internet. Muito bem, dito isso, já li e escrevia. Hoje até que a gente pode falar, bom, com 6 anos tem muita criança hoje lendo e escrevendo, graças a Deus, não é? Nesse ponto, né, estão surgindo, né, com mais possibilidades e com mais informações. Mas naquele tempo, 1886 no caso, aos 6 anos, ler e escrever, que beleza. Por conta disso ele foi trabalhar com o pai, que na época era gerente de uma mercearia, de um empório. E ele foi trabalhar com o pai para auxiliar o pai. 6 anos de idade. Ele adorava livros. Na escola, por conta de adorar livros e por conta de já ler e escrever aos 6 anos de idade, prematuro para aquela época, ele ajudava o professor. E aí nós nos lembramos de Allan Kardec, que na condição de Hippolyte Léon Denis Rivail, quando foi estudar na Suíça com Pestalozzi, se tornou ajudante do próprio Pestalozzi, segundo a biografia, muitas vezes assumindo ali responsabilidades consideráveis quando Pestalozzi se ausentava da escola em Verdun, na Suíça. Muito bem. Em casa ensinava os irmãos.
inclusive os mais velhos. Decididamente, esse menino era bondoso e inteligente. Vamos para a adolescência dele. Antes disso, essa foto aqui, difícil, não tem muita, ou quase nenhuma qualidade, não é? Mas esse aqui era o estabelecimento comercial do pai de Eurípides, que posteriormente, depois de ser gerente de uma empresa e passando por dificuldades, conseguiu o próprio estabelecimento e conseguiu progredir economicamente, felizmente, porque eram 15 filhos, não era brincadeira não. Muito bem, adolescência, estava ele estudando no Colégio Miranda, o garoto, o adolescente Eurípides Barçanufo. E ele, naquela época, né, o colégio que ele encontrava, as instalações que ele encontrava eram essas aí. Uma foto do Colégio Miranda. Nós fomos buscar, se eu não me engano, vários sites que nós visitamos, mas na Prefeitura de Sacramento, fotos antigas, ou algum site que conta a vida de Eurípides, né? Fizemos uma pesquisa, olha só o Colégio Miranda onde ele estudava. E hoje nós temos tantos recursos, felizmente também, mas olha as dificuldades. Muito bem. Eurípides rapidamente se destaca dos outros alunos e ele funda um grupo de arte dramática. Olha só, adolescente, escreve suas próprias obras, adolescentes, obras essas que eles vinham a interpretar, a levar a público. Esse, o adolescente Eurípides. Vamos andar mais um pouquinho? Não precisou muito tempo para o diretor da escola chegar e dizer assim, para Eurípides, nada mais temos a te ensinar. O sonho dele era fazer medicina no Rio de Janeiro. E o diretor da escola disse para ele, ó, tem mais nada para ensinar, você já sabe tudo e muito mais. Porque ele devorava livros, ele estudava livros avidamente, conforme está colocado aqui. E ele sonhava em estudar no Rio de Janeiro, mas ele não vai. Porque a sua mãe, Meca, ela era doente, ela tinha crises muito frequentes e ele adorava a sua mãe. Ele estava de malas prontas para estudar no Rio de Janeiro, não foi por conta da sua mãe. Não pôde ir para o Rio de Janeiro, mais do que nunca, autodidata, ele passa a estudar, ler, devorava livros de todas essas matérias e outros mais que não estão aqui, viu? Filosofia, matemática, ciências, astronomia, homeopatia, livros de medicina. Uma oportunidade, o pai dele, o Mojico, hospedou um médico que estava de passagem por Sacramento e ficou algum tempo hospedado na casa dele. Pois não é que Eurípides tomou de todos os livros que esse médico trazia na mala e olha, ralou, leu, estudou, acabou além de autodidata em todas essas matérias, adquirindo muitos conhecimentos de homeopatia e de medicina. Pois bem, vamos adiante. 1917, 17 anos de idade, sempre preocupado com sua mãe, uma das ideias fixas dele era conseguir encontrar cura para a mãe dele. Então ele funda, esse é um dos motivos, uma farmácia de homeopatia. E beneficiada com isso foi toda a população carente de Sacramento, Minas Gerais. Porque ele passou a atender todos aqueles que não tinham condições maiores, até porque a estrutura médica de Sacramento, pode-se dizer que naquela época era nenhuma. Nós estamos aí em 1897, ele tinha 17 anos de idade. Então Eurípides passou a ser o salvador da pátria. Estava doente, procura Eurípides. E ele resolvia. Com homeopatia, ele tinha conhecimentos, ele ajudava com a caridade, com essa singularidade da personalidade dele, sempre caridoso, desde pequenino, ele ajudava. Muito bem, mais um pouquinho. Está errada essa data. 1902, aos 22 anos de idade, ele funda, juntamente com alguns antigos professores seus, olha só, um aluno de 22 anos de idade se associa com esses professores para fundar um colégio, Liceu Sacramentano. E ali promove uma revolução no ensino da época, uma inovação como que. Vamos ver como é que funcionava o Liceu Sacramentano, essa escola de Eurípides. Primeiro, integração racial. Não podemos nos esquecer
que a abolição da escravatura não tinha se dado há muito tempo atrás. Então, havia preconceito, havia separação ainda. Muitas vezes nós nos reportamos aos Estados Unidos, que é referência como em termos de discriminação racial, mas não pensemos que era fácil para aqueles que traziam uma cor de pele diferente, digamos assim, ao reencarnarem aqui no Brasil também. Então, além disso, fazer uma integração racial, que foi uma novidade, a abolição de castigos. Nós estávamos conversando em casa e ficamos lembrando, embora não tenhamos passado por isso, das situações em que os mestres, os professores de escola, se não desse conta da lição, ajoelha no milho. Era um dos castigos, dados antigamente. Não pegamos esse tempo, mas sabemos que existiu. Varinha de marmelo, a lição não está legal? Na palma da mão, varinha de marmelo. Eurípides aboliu todos os castigos na escola dele. Interessantemente, muito parecida a filosofia dele com a filosofia de Pestalozzi, que foi professor de Allan Kardec. Promove debates, e olha os temas que eram alvo dos debates que ocorriam no Liceu Sacramentano de Eurípides Barçanufo. Deus, olha gente, senta todo mundo aqui, todos os alunos, hoje nós vamos falar sobre Deus. Vamos fazer um debate? Ele era católico, profundamente católico, religioso. Ele era vicentino, o Eurípides. Guerras, os assuntos dele, a vida, a felicidade. Olha, preocupação, contábil, felicidade vem de todos os tempos da existência humana, né? Hoje fala tanto em busca da felicidade, tem tanto livro de autoajuda, não é? Mas não é somente hoje, não. Muito bem, vamos um pouquinho mais à frente. De novo, está errada essa data. 1902, aos 22 anos de idade. Isso sim, 22 anos de idade, ele resolve adentrar a política. E na época, com facilidade, ele se elege vereador, porque ele era muito popular na comunidade de Sacramento. Então, rapidamente, com facilidade, extremamente votado, ele se torna vereador. Interessante que na época eram 3 anos, né? O período do mandato era de 3 anos. E ele permaneceu no primeiro, adentrou o segundo mandato, só que aí os próprios vereadores, parece que é um tanto quanto familiar para nós, com todo o respeito aos políticos honrados, que existem também, embora muitas vezes nós consideremos isso, mesmo que seja uma minoria, mas existem, nós não podemos generalizar. Pois bem, ele discordou quando a Câmara dos Vereadores resolveu mudar o mandato de 3 para 4 anos. Eu falei, não, fomos eleitos para 3, e é 3 anos que nós vamos ficar. Caiu fora da política, porque com certeza a maioria queria 4 anos, não é? Muito bem, coisas que ele faz, né, na condição de vereador, entre outros feitos, né? O bonde. Vamos ver se nós temos mais algumas coisas que fez aqui. Aqui não está discriminado, mas a energia elétrica em Sacramento e uma série de recursos para a educação, uma série de outros benefícios, ele promove para a cidade de Sacramento por sua atuação como político. Aqui uma foto do bonde elétrico em Sacramento, Minas Gerais. Essa foto é de 1914. Eu achei interessante também, acho que está lá no site da Prefeitura de Sacramento, não é? Passamos por isso aqui em São Carlos, tivemos bonde também. Eu não me lembro muito bem, não. Ainda bem. Vamos lá. 22 anos de idade, então, Eurípides, olha, ele acumulava 5 funções. Ele era professor e diretor. Interessante que ele era diretor, mas qualquer professor que faltasse de qualquer matéria, ele ia lá e dava aula. Ele sabia tudo. Ele era o QI, a mente da escola do Liceu Sacramentano, embora tivesse colegas, não é, com os quais fundara, que eram seus ex-professores, mas ele era uma sumidade. Professor, diretor, vereador, jornalista. Ele fundou nessa época também um jornal em Sacramento, a Gazeta de Sacramento, e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Ele tinha uma tendência para a caridade muito grande, e isso já está demonstrado na trajetória dele até aqui, não é?
com suas receitas homeopáticas, com assistência à população carente, com a sua batalha junto à Câmara dos Vereadores, a Câmara para trazer bem-estar e trazer progresso para a cidade de Sacramento, sempre preocupado com a coletividade. Muito bem, vamos mais adiante um pouquinho? Embora ele estivesse tão realizado, famoso, conhecido, ele tinha 3 problemas, entre aspas. Um deles, a mãe doente. Ele não conseguia curar a mãe dele, por mais que ele já tinha adquirido conhecimentos de medicina, de homeopatia, desenvolvido uma porção de medicamentos homeopáticos, estudioso que era do assunto, mas a dona Meca vivia sofrendo crises e ele adorava sua mãe. Segundo problema dele, ele era extremamente católico, como dissemos, vicentino, e um padre deu uma Bíblia de presente para ele. Aí vai falar, nossa senhora, precisou um padre dar uma Bíblia para ele? Precisou. Porque antigamente não era todo mundo que tinha uma Bíblia embaixo do braço como se vê hoje. Poucas pessoas tinham acesso a Bíblias. Elas ficavam restritas aos doutos da igreja, aos padres e tal. E a gente coloca essas coisas com todo respeito, viu gente? As outras religiões e a católica a qual nós estamos nos referindo, são parâmetros, a história está aí para dizer. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui para dizer que nós viemos da igreja católica, nos casamos na igreja católica, fomos inconfistas, enfim, viemos no movimento, nos deparamos com a doutrina espírita por bênção, por presente de Deus, não é? Nos identificamos e nos tornamos espíritas, não é? Mas realmente não era todo mundo que tinha uma Bíblia, não. E ele, como autodidata, estudioso, ávido leitor, ele lia a Bíblia, pensava, mas ele não conseguia entender as bem-aventuranças. Porque quando Jesus, no Sermão do Monte, disse das bem-aventuranças, ele fala, felizes os que sofrem, porque serão consolados. E aí ele aponta tantas dificuldades e coloca como sendo aquilo uma felicidade, que aquilo é muito bom. Acontece que se a vida for uma só, como entender que é bom, que é feliz quem sofre por conta de nascer, viver e morrer sofrendo? Não fazia sentido para ele. Ele questionava, ele trabalhava com afinco na igreja católica, no movimento católico, mas isso aí incomodava por demais ele. E o terceiro problema dele era o tal de tio senhor Mariano. Ele tinha um tio chamado Mariano, que era apelidado carinhosamente de tio senhor Mariano. Senhor Mariano para a comunidade ali de Sacramento. Esse tio morava numa fazenda Santa Maria. E acontece que ali começaram a acontecer alguns fenômenos de efeitos físicos, batida nas portas, as janelas batiam, as portas batiam, arrastar de correntes e tantas outras coisas mais. E esse tio se tornou espírita. E na época, se hoje ainda existem pessoas que não têm um entendimento, um conhecimento do que se passa na doutrina espírita, estranham muitas vezes quando a gente diz, isso aconteceu com um amigo meu evangélico, amicíssimo, adoro como ele, com certeza tem amizade por nós, mas um dia a gente começou a participar do movimento espírita faz anos, né? Aí um dia ele foi me questionar assim, sutilmente e tal, não é? E aí eu falei que nós estudávamos o Evangelho, eu falei, vocês, espíritas, estudam o Evangelho? Poxa, eu não sabia disso, não imaginava isso. E ainda hoje tem pessoas que pensam que na seara espírita acontecem coisas do arco da velha, né? Então, que há trabalhos, enfim, tem uma imagem desvirtuada da doutrina espírita. Imagina em 1902, gente, nós estamos falando de mais de 100 anos atrás. Sabe-se pela história do espiritismo aqui em São Carlos que Obreiros do Bem, por exemplo, muitas vezes foi apedrejado. Aqueles, os mais antigos Obreiros do Bem, contam, né, que muitas vezes as vidraças estavam quebradas, havia problemas ali, por conta de se entender a doutrina espírita como satânica, e portanto um centro espírita como um local satânico, não é?
Hoje não mais, hoje na verdade mudou bastante isso, né? A doutrina espírita é muito contrário, é respeitada hoje, embora tenha muito religioso, providentes de outras religiões, que ainda tem uma imagem distorcida do espiritismo. Mas imagine, o tio senhor Mariano, ele professava a doutrina do demônio, doutrina espírita. Vamos à história. Mariano da Cunha Júnior, tio senhor Mariano. Lá na Fazenda Maria, como dissemos, Santa Maria, fenômenos de efeitos físicos ocorreram. Bom, ficaram desesperados, né? Porta batendo, janela batendo, arrastado de correntes, estava todo mundo louco lá na fazenda. Eles saíram e foram numa cidade próxima, procuraram um espírita, porque acho que o Sacramento não tinha espírita até então. Pelo menos é o que se depreende da leitura da biografia de Eurípides. Eles foram procurar um tal de Peiró, que era de uma outra cidade que era espírita. E foram lá pedir orientação, explicação, porque eles estavam apavorados. E aí o Peiró disse para eles, olha, vocês estão com certeza num celeiro de médiuns, porque para que ocorram fenômenos de efeitos físicos é preciso que haja médiuns presentes no ambiente. E aí eles começam, orientados por Peiró, não é? A ler livros espíritas, e lá na fazenda acabam por fundar o primeiro centro espírita de Sacramento, Centro Espírita Fé e Amor, 1900, há 118 anos atrás. Esse senhor Mariano foi muito importante na vida do Eurípides. Isso porque o Eurípides, quando ele ia à cidade, que a fazenda era distante, se não me engano 14 quilômetros, alguma coisa assim, quando ele ia a Sacramento e ficava, ele dormia na casa do Eurípides. E o Eurípides tinha debates com ele. Estava preocupado com aquele tio que estava mexendo com coisas satânicas, com coisas do demônio. E eram constantes essas ocorrências. E Eurípides fazia questão que o tio dormisse no quarto que ele dormia, para poder conversar com o tio a respeito. A intenção dele era demover esse tio, né, de continuar com essa história de satanismo. Não é? Muito bem. Uma bela noite, em 1903, tem um debate um tanto quanto prolongado. Vão até boa parte da noite discutindo. Um apresentando os argumentos da doutrina espírita e eu tentando convencê-lo de que ele estava num caminho errado. Bom, chegou lá pelas tantas, o tio dele falou para ele, Eurípides, eu dormi, meu filho, dá licença. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um livro de presente. Puxou lá da bagagem dele, pegou o livro. Você lê esse livro. Leia, medite, aprofunde-se no entendimento desse livro, depois nós voltamos a conversar. Esse livro traz o título de Depois da Morte. Leon Denis, aquele que, segundo consta, se eventualmente Kardec tivesse falhado na missão dele de codificar a doutrina espírita, Leon Denis teria suprido essa falha, que felizmente não ocorreu. Porque Leon Denis foi a seguir na sequência de Kardec uma sumidade em termos de doutrina espírita. Os livros dele são simplesmente fantásticos. Muito bem. Termina a noite, não é? Meio da noite entrega o livro para ele. Aí o tio dele dormiu, sossegado, acordou de manhã, o Eurípides estava lá no livro. Passou a noite em claro, lendo, estava, sabe, como que hipnotizado pelo livro Depois da Morte. Lê até amanhecer o dia. Conclusão. Eurípides visita a fazenda Santa Maria. Ele ficou encantado com o livro Depois da Morte. Os conceitos ali contidos fazem a cabeça, vamos dizer assim, de Eurípides. E ele assiste uma reunião mediúnica. E nessa reunião, o que ele faz? Ele fala assim, ó, eu vou testar. Eu vou ver se é verdade, porque dizia-se que haviam pessoas ali numa mesa que estavam mediunizadas. Naquela época, né, era um trabalho público lá na fazenda. Hoje não é aconselhável, porque a gente sabe por N motivos porque que não devemos. Nem fazemos reuniões mediúnicas públicas via de regra, não é? Muito bem. Acontece que Eurípides mentaliza. Bom, eu tenho uma dificuldade para entender o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Mentalmente ele disse, se for verdade que tem espíritos se manifestando,
Eu quero que o Espírito me explique o sermão da montanha e as bem-aventuranças. Muito bem. O médium escolhido pela espiritualidade foi um tal de Aristides, e o Aristides era analfabeto. E através do Aristides vem a mais bela prédica que Eurípides declara ter ouvido em toda a sua existência. Ele fica extasiado, maravilhosamente, absolutamente satisfeito com relação a todas as dúvidas na interpretação do Sermão da Montanha e das bem-aventuranças. O que acontece? Ele torna-se espírita. E, posteriormente, nas reuniões ainda na Fazenda Santa Maria, manifesta-se nada mais, nada menos que Vicente de Paulo. E olha que ele era vicentino, ele trabalhava nesse movimento oriundo, né, em homenagem a Vicente de Paulo, quando sua passagem pela terra. Muito bem. E ele diz, o Vicente de Paulo, que Eurípides tinha uma missão. E essa missão ele iria realizar conjuntamente com Bezerra de Menezes. Uma dobradinha. Eurípides médio, Bezerra de Menezes espírito. Guardadas as devidas proporções, Chico Xavier Emmanuel, por exemplo, não é? Vicente de Paulo era o orientador espiritual de Eurípides. Bezerra de Menezes começa a trabalhar através dele. Porque Eurípides trazia, entre N mediunidades que ele tinha, a mediunidade de cura. Então ele diz, Eurípides, nós vamos trabalhar juntos. E aí ele começa a realizar as primeiras curas. A primeira cura foi de um tal de Carlos, era leproso. Ele estava, segundo consta, perdido numa mata, né, distante ali da Fazenda Santa Maria, né, estava transtornado e portava lepra. Eurípides não teve dúvida. Né? Quando ele abraçava o trabalho, era para valer, era 100%. Selou um cavalo e foi em busca de Carlos, o leproso. E curou o Carlos. Retornando à sua casa, ele curou a sua mãe. A mediunidade dele de cura possibilitou a ele curar a sua própria mãe. Então, por conta de se tornar espírita, ele resolveu, entre aspas, os três, entre aspas também, grandes problemas da vida dele. Primeiro, a Meca. Lembra a mãe dele, sempre doente? Ele curou. Mediunidade de cura. O outro problema, qual era entender o Sermão da Montanha? Ele entendeu na reunião mediúnica lá na Fazenda Santa Maria. E o outro problema, qual era? O outro problema de Eurípides. O outro problema de Eurípides ficou resolvido também a partir do momento que nós trazemos o tio senhor Mariano, que era então profitente da doutrina do demônio, como a doutrina que ele passou a abraçar. Relembrando os três problemas de Eurípides, todos resolvidos. E aí Eurípides começa a trabalhar. E trabalha sem parar. Ele torna-se espírita. Depois dessa situação de Vicente de Paulo e Bezerra de Menezes, ele promove atividades espíritas. Quais são? Curas, auxílio aos necessitados. Ele promove o evangelho na praça. Não existia Centro Espírita em Sacramento. O que ele faz? Ele vai para a praça e começa a fazer o evangelho, promover, pregar o evangelho segundo o Espiritismo. E ali começa a comparecer pessoas de todos os credos para ouvir Eurípides. 1905, portanto com 25 anos de idade. Hein? Esse rapaz está com 25 anos de idade e olha tudo que ele está fazendo. Eu fico morrendo de vergonha. Bom, ele funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade e ali promove grupos de estudo e prática da caridade. Mergulha com tudo na doutrina espírita e todo aquele potencial que ele trazia, aquele amor em seu peito, juntamente com a mediunidade dele, que graçado em todos os terrenos mediúnicos, pode-se dizer, ele trabalha ininterruptamente. Muito bem, vamos adiante. Assumindo o espiritismo, pensar-se, bom, ele era popular, não é que ele ficou mais popular ainda, ao contrário. As portas se fecham. A comunidade católica não quer mais saber. Ele tinha abraçado a doutrina do demônio. Os amigos
caem fora de Eurípides. Aquele cara lá não era uma pessoa bem-vinda. Bem vista também não era. A família, os próprios familiares de Eurípides não entendem aquela virada de Eurípides. Mas, posteriormente, a mãe e o pai acabam por se converter na convivência com Eurípides e vendo todas as benesses que a doutrina espírita traz e o que Eurípides foi capaz de realizar na condição de espírito. Muito bem. Então, o que aconteceu como resultado de todo esse trabalho espírita dele? Uma coisa lamentável. 1907, 27 anos de idade, o Liceu Sacramentano que ele fundou vai à falência. Por um simples motivo. Os pais começaram a tirar os alunos. Opa, aquele cara mexe com o demônio. Tira, até que de repente um dia, Eurípides se vê sozinho, arruinado, sem alunos. Ele começa a ficar, evidentemente, profundamente triste com tudo isso aí. E um belo dia, que ele estava profundamente entristecido, procurando o respaldo do alto, né? Pensou, não tem mais jeito, não tem mais aluno. Os professores também o abandonaram, eu vou fechar as portas. E aí, de repente, sem que ele o quisesse, manifesta-se um espírito e advém uma psicografia através de Eurípides Barçanufo. Vamos ver os dizeres e quem é que psicografou através dele? Maria de Nazaré. O que ela psicografa? A contragosto, porque não é ele que buscou a sintonia. Ela tomou pela mediunidade de Eurípides uma caneta, um lápis e escreveu: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano, em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensino o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e instituo um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec com o manto de meu amor. Maria, serva do Senhor. Imaginemos a Nossa Senhora, né? Que nós tantas vezes, Nossa Senhora, me ajude, não é? Quanto que recorremos a esse espírito de envergadura maior, envergadura a qual nós não podemos aquilatar, que foi escolhida para receber em seus braços Jesus quando reencarnou, quando veio à vida física, não é? Pois bem, esse espírito se comunica através de Eurípides e das instruções, para a gente ver como, quando nós conseguirmos nos fincar no bem, jamais estaremos sós. E olha quem é que estava com Eurípides. Muito bem. O que acontece a partir do momento que ele implementa tudo aquilo que Maria de Nazaré pediu que ele fizesse, ele implementa. Muda a tabuleta, sai do Liceu Sacramentano, entra no Colégio Allan Kardec e começa a ensinar o Evangelho de Jesus às quartas-feiras, institui um curso de astronomia. O que acontece? Está aí uma foto do Colégio Allan Kardec, a primeira escola espírita do Brasil. Eurípides Barçanufo fundou a primeira escola espírita do Brasil. E o que aconteceu nela? Aqui é uma foto atual, viu, gente? Só para fazer um comparativo, porque deve ser um patrimônio tombado, com certeza o é. Original, do jeito que foi fundado, ele está aí, né? Cuidadinho, bonitinho, até onde nós lemos hoje. Não é mais escola, ali funciona um memorial de Eurípides Barçanufo, um museu e tal. Deve ser interessante. Ainda eu pretendo, se um dia puder, visitar Sacramento. Muito bem. Conclusão, depois de implementar as instruções de Maria de Nazaré. Às 9 horas da manhã, toda a manhã ele falava do Evangelho dentro da escola. Sabe o que acontecia? Todas as casas de Sacramento ouviam. Tudo bem que Sacramento é pequeno, né? Hoje pode ter o quê? Talvez uns 30 mil habitantes, sei lá, isso é só um palpite, hein? Imaginemos, não é? Nessa época, nos primeiros anos de 1900. Pois bem, interessantemente, ele falava de Jesus ali, na escola, e todas as casas, segundo a biografia dele, ouviam. A voz dele soava em todas as casas. E as pessoas conversavam entre si, né? É o espírita.
está rezando, está falando de Jesus e tal. Interessante, né? Fenômeno de efeito físico, as vozes soando em todas as casas. Muito bem, a superação, os alunos retornam, surgem novos professores, pedagogia revolucionária atinge nacionalmente fama, fica conhecida no Brasil inteiro. Aluno de todos os cantos do Brasil, os inspetores de ensino que visitam o Colégio Allan Kardec dizem que ele tem uma técnica inigualável. Alunos estudam com prazer, autoaproveitamento. Interessante, ele tinha algumas formas de levar esse estudo, todas diferentes, entre outras, os exames no final do ano eram abertos à comunidade, né? Os alunos, naquele tempo, prova oral, não é? E a comunidade ia assistir. Foi um sucesso absoluto o Colégio Allan Kardec, com a proteção do manto de Maria de Nazaré, não nos esqueçamos. Muito bem, ele funda uma farmácia espírita chamada Esperança e Caridade, aí é uma farmácia. E aí, por conta de ter tanta gente em torno dele, os familiares que haviam também se convertido à doutrina espírita ajudam, os alunos participam, e ali acontece tudo isso. Ó. Manipulação, entrega de medicamentos, claro que sempre, né, com Bezerra de Menezes trabalhando ali com Eurípides, raízes medicinais e xaropes. Enfim, dessa forma ele atende toda a comunidade e de repente aquele negócio, né? Vamos procurar Eurípides. Qualquer problema que nós tivermos de saúde, Eurípides resolve. Vamos falar um pouco agora da mediunidade de Eurípides, já adentrando, né, nos trabalhos, nos estudos que nós temos na Seara Espírita, particularmente do Livro dos Médiuns. Algumas das possibilidades mediúnicas de Eurípides. Curas. Ele fazia isso, foi a primeira coisa que começou a ocorrer através da mediunidade de Eurípides. Receitista, Bezerra de Menezes, através dele, escrevia receitas, remédios naturais, não é? Homeopáticos, ou então ervas, chás, xaropes, e curava. Psicografia, vale lembrar, a psicografia através dele de Maria de Nazaré, contra a vontade dele. Né? Ele não estava naquele momento sintonizado nem receptivo, mas ocorreu. E mudou a história do ensino lá em Sacramento e no Brasil todo. Psicofonia, nas reuniões, através dele, os espíritos se manifestavam. Vidência, efeitos físicos, a começar por a voz soando em todos os lares, quando ele rezava lá no Colégio Allan Kardec. Orava, falava do Evangelho. Desdobramentos. Aí é interessante, tem alguns episódios muito interessantes. Ele se desdobrava com muita facilidade. E ele utilizava, entre outras coisas, muitas vezes, para observar alunos que tinham faltado da aula e estavam gazeteando, como se diz, né? Na escola hoje. E aí ia fazer alguma coisa. Muitas vezes alguma coisa que não devia, né? Tem até alguns relatos. Tem um relato que diz que ele tinha um aluno chamado Cristino ou Cristiano. Muito bem. Esse era o aluno mais difícil que ele tinha. Principalmente nas quartas-feiras, ele faltava, ia gazetear, ia brincar, ia fazer artes, né? Ele se junta com outro amigo que também faltou, né? E aí eles resolvem pegar estilingues e procurar animais para caçar. De repente, eles encontram uma porca com seus filhotes. Ele fala, afasta aquilo, vamos levar na mata. Ela estava na propriedade de um fazendeiro, um sitiante dali, né? E eles pegam e começam a dar estilingada na porca e nos porquinhos. E saem desabalada a carreira, correndo, desesperados, a mãe e os filhotinhos, não é? Muito bem. De repente surge uma cerca de arame farpado. E os porquinhos e a porca, passaram para o lado de lá. E eles, em desabalada a carreira, o que aconteceu com o companheiro do Cristino, o Cristiano? Muito bem, entrou no arame farpado, não se machucou, mas a camisa dele ficou simplesmente em frangalhos. Imediatamente ele se arrepende, né? Fala, pô, tudo da besteira, ele tem na aula e pronto, não é? Então vamos voltar. O que ele faz agora? Naquela época, as crianças, os adolescentes usavam paletó, não é? Então ele abotou o paletó, deixa tudo fechadinho para não aparecer a camisa dele que estava em frangalhos, em tiras mesmo. E eles voltam para a classe.
E quando eles adentram a aula, né, Eurípides se dirigindo a eles, e aí? Desculpe, nós perdemos hora, não dá uma desculpa qualquer. Assim, não. Vocês foram mexer com a porta e os porquinhos do sitiante fulano de tal. E para provar que eu sei o que aconteceu, ia haver alguns visitantes lá, inclusive alguns gringos naquele momento, havia um médico presente no ambiente, né? Ele falou assim, Cristiano não, era o companheiro do Cristiano, José não sei das quantas, abre seu paletó. Ele abre e aparece a camisa em frangalhos. Porque Eurípides, em desdobramento do corpo físico, buscando nos arredores alunos que estavam fugindo da aula, ele encontra e presencia todo esse episódio. Por conta disso, o médico que estava presente, bora atrás dos garotos depois que acaba as aulas, e fala, escuta, esse negócio mesmo aconteceu, o professor Eurípides não saiu daqui, eu estava todo o tempo na aula e tal. E a garotada fala, aconteceu mesmo. Mas como que é possível? Isso é normal, o professor Eurípides faz isso direto, ele não pode em lugar nenhum, o danado do professor está lá atrás da gente, ele sabe tudo que a gente faz. Esse médico, posteriormente, se torna espírita. Bicorporeidade, que é a faculdade mediúnica de deixar seu corpo físico, o médium, se manifestar entre outro ambiente e se adquirir, inclusive, a possibilidade da tangibilidade, ou seja, o corpo físico como local, o espírito se desdobra, e em outro ambiente ele adquire as propriedades de estar com o seu corpo físico, inclusive tangível, dá para pegar, dá para ele, o espírito agir também. Tem uma ocorrência muito interessante também entre os casos, de uma oportunidade ele estava dando aula, e era comum também, né? Diz que quando ele punha a cabeça assim na testa e fechava os olhos, os alunos falavam, o seu Eurípides já foi. E eles ficavam quietos, eles respeitavam, porque conheciam todo o potencial daquele espírito que eles estavam tendo o privilégio, né, com o qual estavam tendo o privilégio de viver nessa encarnação. E aí Eurípides, numa bela oportunidade lá, ele se ausenta. E aí, posteriormente, né, chega de retorno e diz para os alunos, eu fui fazer um parto. Tinha uma senhora passando por uma situação difícil e se eu não socorresse poderia acontecer maiores dificuldades, até encarne e tal. Mas eu já fiz o parto, já está tudo bem. E aí eles escutam o barulho, alguém subindo as escadas para bater na porta lá do colégio e tal, porque inclusive o marido dela está chegando aí. E aí, abre a porta e o marido dela, pelo amor de Deus, senhor Eurípides, pelo amor de Deus, vamos lá em casa. Ela está em trabalho de parto e ela vai morrer, está tudo complicado, desesperado por causa da esposa. Eu falei assim, calma rapaz, eu já estive lá, eu já fiz o parto dela. E ele que vier a cavalo de alguma distância para buscar o Eurípides, falar, você não foi nada lá, eu vim pelo caminho aqui, não te encontrei, você está aqui, eu estou chegando. Não, ele falou, não, mas eu já fui lá, já fiz o parto, está tudo bem, a criança está bem, ela está bem também, não é? Porém, esse sitiante ali, ele não se conforma, fala, não, o senhor vai comigo, o senhor vai comigo, o senhor vai comigo. Pega o Eurípides e volta, vai com o Eurípides lá na propriedade dele. E entram lá, ele desesperado, esbaforido, o Eurípides junto e tal. E aí quando eles aparecem no quarto, onde ela estava deitada, a criança do lado, ela falou assim, oi doutor Eurípides, o senhor já voltou? Olha, não sei por que o senhor voltou tão rápido, está tudo bem, eu estou aqui com a criança, estou feliz da vida. A prova para o marido, né, para toda a comunidade, que eles estiveram lá, que eles fizeram parto num processo de desdobramento e na condição de bicorporeidade, ou seja, ele conseguia agir no plano físico e fazer um parto. Muito bem. 1917, olha que situação de Eurípides, 37 anos de idade, por tudo isso que ele fez, ele sofreu um processo por exercício ilegal de medicina. Felizmente, o juiz acabou por arquivar o processo dele. Em 1918, em abril, Vicente de Paula, o orientador dele, diz, olha, sua missão está chegando no finzinho. Vem uma epidemia, advém uma epidemia de gripe espanhola lá em Sacramento. Eurípides começa a trabalhar com afinco, socorrendo todos os necessitados.
E se a gente voltar no tempo, essa gripe espanhola foi um terror, né? Matou muita gente, não é? Fez com que muitas pessoas desencarnassem aqui, promovendo o terror entre as pessoas. Tinha-se muito medo da gripe espanhola, porque eram 20 desencarnes. Mas ele trabalha com afinco, socorrendo a todos sem parar. Ele contrai a gripe e, em 1º de novembro de 1918, ele desencarna exatamente com 38 anos e 6 meses. Assim, 1º de maio de 1880, desencarnou em 1º de novembro de 1918. Olha o que esse moço fez em 38 anos de existência. É referência para nós ou não é? Voltando lá no comecinho do nosso estudo. Nós, na condição de espíritas, vendo uma trajetória impecável dessa, claro que a gente se respalda naquilo lá, é um espírito de envergadura maior, não é? Mas se nós não tomarmos como referência os espíritos de envergadura maior e começarmos a buscar nosso próprio crescimento, tendo eles como referências, assim como Jesus como modelo e guia, nós ficaremos estacionados. Sabemos que não regrediremos, não é? A evolução é inexorável, mas poderemos ficar estacionados. Então o convite é para que não percamos tempo. Claro que estamos longe de conseguir realizar em 38 anos tudo aquilo que ele fez. Mas nós podemos, e talvez seja esse o grande questionamento, com o qual nós gostaríamos que fôssemos todos para casa. Dá para fazer um pouquinho mais do que nós estamos fazendo? Conclusão. Jornais da época. Sublime personificação da caridade. Uma das estampas, uma das manchetes. Apóstolo do bem. Ao seu lado nenhuma lágrima ficou sem consolo e sem bálsamo nenhuma dor. Alguma das manchetes desse homem que ficou conhecido em todo o Brasil, quiçá no exterior também, à medida que a doutrina espírita se propaga. Que seja referência para nós, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Parabéns. Muito bom. O Luiz Barçanufo, um dos mentores desta casa. A Mocidade Espírita é o nome dele. Foi uma bela palestra. E por acaso alguém queira fazer alguma pergunta, puder responder? Eu respondo desde que me dê a prerrogativa de eu responder não sei a todas elas, se necessário. Roberto, Oi. na biografia dele tem alguma referência do porquê que ele teria reencarnado em Sacramento, já que era uma região pequena, no interior, né? Se tem um motivo para ele não ter reencarnado numa grande cidade, ficar famoso, falar do espiritismo? É um questionamento interessante. Eu até pensei sobre isso e pensei que Chico Xavier não foi diferente. Porque, embora ele tenha ficado mais conhecido por conta de Uberaba, ele reencarnou em Pedro Leopoldo, uma cidade mineira também muito pequenina. Eu fico imaginando que, dado o feito dele, o fato de estar numa localidade sem o mínimo de recurso, mínimo, insignificante, o Brasil não sabia o que era, o Brasil não sabia o que era Sacramento. E o fato de toda a realização dele fazer se tornar conhecido em todo o Brasil, vamos dizer assim, que tem um impacto. Claro que deve ter outros motivos, não é? Para que tudo isso acontecesse. Mas eu acho que um dos aspectos positivos poderia ser esse. E mais uma vez eu cito o fato de que imagino que se hoje tivesse reencarnado, não é? Com toda a mídia, né? Hoje ou na época de Chico Xavier, com certeza também a notoriedade seria a mesma, ou pelo menos similar, né? Pelo menos quase tanto quanto. Né? Mas é interessante esse questionamento. Eu fico pensando em pontos tão longínquos, pequeninos do Brasil. E olha só, não é só o Eurípides lá, né? Toda uma espiritualidade maior se manifestando, não é? Segundo consta, quem fez a prédica sobre o Evangelho na reunião mediúnica foi um dos evangelistas. Não é? Manifestações de espíritos da envergadura de Vicente de Paulo, né? De Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, meu Deus, não é? Então, eu imagino que
tudo isso só faz com que a gente, o impacto positivo em todos nós seja ainda maior. É isso que eu sinto. Agora, uma explicação específica deve haver, mas não sabemos. Alguém mais? Oi. Apesar do problema que ele tinha, era possível ele saber se a pessoa estava doente ou não? Muito bem. Se com a mediunidade que ele tinha, era possível ele saber. Sem dúvida nenhuma, todos os casos que ocorreram levam a entender isso aí. Não apenas saber o que a pessoa tinha, muitas vezes procurado por doentes que queriam buscar cura através dele, como, independente dele tomar conhecimento daquilo que ocorria, ele tomava a dianteira. Segundo a biografia dele, como esse caso em que ele vai atender uma parturiente antes do marido dela chegar na escola onde ele estava, né? O marido foi buscá-lo, né? Era comum ele se antecipar, por exemplo, de pessoas chegarem até ele para pedir um remédio para alguma coisa, e ele já estava com o remédio pronto. E lembremos que ele manipulava, à medida que era necessário, se fazia remédios específicos para isso e para aquilo. Quando a pessoa chegava para pedir, ele fala, está aqui, está pronto. Tipo assim, eu sabia que você viria, eu sabia que você estava doente, eu sabia que um familiar seu estava doente. Então ele tinha uma capacidade sublime de perceber tudo isso aí e agir antes que as coisas se complicassem ainda mais. Certo? Mais alguém? Aproveita e conta. Bom entendedor, muito bom. Estamos estudando juntos, na verdade, né? Estamos todos na condição de aprendizes aqui. Interessante.